comportamento sensorial. Primeiro a gente vai começar entendendo o que é integração sensorial, que é um processo neurológico que ajuda na organização das sensações do corpo de um indivíduo e também das informações advindas do ambiente e torna possível o uso eficiente do corpo no meio. Então, consiste no processamento dessas informações sensoriais que nos dá capacidade de selecionar, inibir, comparar, associar os estímulos sensoriais de uma forma flexível, constante e adaptativa. As sensações, quando são registradas, organizadas, interpretadas de uma forma adequada, madura, contribui para a regulação do nosso estado de alerta, de atenção, para a nossa regulação emocional. Além disso, a integração sensorial também possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, de praxis. Contribui também para a comunicação e para as habilidades de interação social, bem como para a organização do comportamento. Dependendo de como é a integração sensorial de uma pessoa, como esse processo se dá, assim também vai ser a sua capacidade de responder com sucesso a uma demanda do ambiente. Dessa forma, o engajamento dela e o desempenho nas diversas atividades do seu cotidiano vão estar relacionadas também a essa capacidade de realizar tal processo neurológico. Aires, que foi quem trouxe esses estudos na área, descreveu os problemas sensoriais como uma ineficiência, uma imaturidade do processamento neurológico e instigou muitos cientistas a darem continuidade nas pesquisas relacionadas a essa temática, o que levou à identificação dos tipos de transtornos de integração sensorial. Os estudos atuais subdividem em 3 categorias, são elas: transtornos de modulação sensorial, transtornos de discriminação sensorial e transtornos de motores de base sensorial. Vamos começar falando um pouquinho de cada um. Os transtornos de modulação sensorial configuram-se quando as mensagens neurais que carregam informações sobre intensidade, frequência, duração, complexidade e até novidade daquele estímulo sofrem dificuldades de ajuste e de processamento.
Entretanto, para que haja uma modulação eficiente, a gente precisa que primeiro se faça um registro da informação, a orientação para o estímulo e o foco na informação que é importante naquele meio. Por exemplo, uma pessoa percebe um estímulo de uma etiqueta ou de um tecido de uma roupa de uma forma muito intensa, persistente, desconfortável. Essa percepção pode gerar um desconforto, até mesmo uma aversão ao ponto dela não conseguir ficar com aquela roupa. Um som cotidiano, como um liquidificador, ou com palmas, ou alguém conversando, pode ser interpretado de uma forma muito intensa, o que a gente chama de uma hiperresposta, e causar até mesmo dor em alguns casos. Quando a gente fala da segundo tipo, que é o transtorno de discriminação sensorial, consiste na dificuldade em dar um significado correto às características e às qualidades específicas dos estímulos. Por exemplo, em relação ao sistema tátil, observa-se uma dificuldade em identificar uma moeda sem o auxílio visual, fazendo uso só do estímulo tátil. Quando dá-se no sistema auditivo, a gente pode ter uma pessoa com dificuldade em diferenciar palavras com sons similares, como dado e lado, ou identificar de onde está vindo o som daquela fonte sonora, qual é a orientação daquele estímulo sonoro. Em uma relação de uma discriminação proprioceptiva, ou seja, de percepção do próprio corpo, quando existe um funcionamento que é imaturo, a gente não consegue medir o quanto de força é preciso para segurar um copo de plástico e um copo de vidro, por exemplo, que requer uma força de preensão que são diferentes. Já no sistema vestibular, que é aquele sistema que traz a informação da posição da nossa cabeça, de percepção do movimento, essa alteração pode gerar uma dificuldade de ajustar a velocidade com que aquela criança ou aquele adulto se move, se corre, né, se desloca no espaço, não conseguindo parar antes de cair, ou sempre derruba ali objetos ao encontro do caminho. Quando a gente fala do último tipo de categorização, que é o transtorno motor de base sensorial,
a gente tem ainda 2 tipos dentro dessa categoria, que é o transtorno postural e a dispraxia. E aí, falando de uma forma geral, quando a gente fala de competências motoras, a gente está se referindo também à capacidade de manter posturas durante o movimento. A gente está mencionando a capacidade de reação de equilíbrio, de coordenação bilateral, competências visomotoras e de sequenciamento, né? Capacidade de colocar as ações numa sequência para realizar uma atividade, por exemplo. E ao planejar ações, a gente integra nossos objetivos, a nossa consciência corporal, advinda dos nossos receptores sensoriais, e essas informações servem de alicerce para competências sensório-motoras e para aprendizagem de atividades novas. Esse foi nosso módulo sobre o transtorno do processamento sensorial. Abraços e até o próximo encontro.